Oi, pessoal, tudo bem? Manhã maravilhosa aqui. Vamos ter um bate-papo muito legal, que vai me dar muito prazer. Vou falar de uma das obras, uma das maiores obras de quadrinhos de todos os tempos. Inclusive tem um vídeo meu aí no canal Top 10 Quadrinhos de Todos os Tempos. Inclui essa obra, né? E uma obra literária fantástica, incluindo quadrinho e livro, né? Vamos falar de V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd, né? Então, vamos começar aqui olhando as edições que eu tenho, para depois a gente falar da obra em si, né? Quando você tem a edição velha em casa, elas fazem parte da resenha. Pronto. Isso aqui eu comprei no início dos anos 90, né? Editora Globo. Saíram os fascículos, né? Acho que 6 edições eu tinha também, mas conservei só esse aqui hoje, é o encadernado, né? É uma edição fantástica, né? Para a época era difícil sair encadernado assim, né? Era, poucas séries tinham essa honra de sair nesse formato naquela época, né? E eu me lembro que eu gostava muito, né? Tanto que quando eu precisei me desfazer de parte da minha coleção, eu acabei ficando com todos os encadernados, né? Porque eu gostava muito quando saía esses encadernados, eu achava fantástico. Hoje é comum, o pessoal já compra esses encadernados aí, capa dura. E eu tenho também uma edição americana padrão, né? Não é capa dura nem nada. Aqui no Brasil, acho que você tem edições disponíveis pela Panini, né? As edições da Panini são... Cara, quem coleciona quadrinho ao tempo que eu coleciono, né? Que gosta, pô, desde os 8 anos de idade eu gosto de quadrinhos, né? Isso é um sonho, essas edições da Panini, coloridas, com capa dura, com esse papel maravilhoso, na minha época não existia. A gente comprava as revistinhas de papel jornal com troco do lanche, né? Com o dinheiro que tinha no bolso, você comprava um quadrinho de altíssimo nível em termos de conteúdo, mas a edição, assim, um grampo de papel com papel jornal. Então tá aqui, essas são as duas edições que eu tenho, muito legais, né? Então vamos falar um pouco da obra agora. Então, o Alan Moore faz parte daquela leva fantástica de artistas ingleses que foram contratados pelas grandes companhias de quadrinhos nos anos 80, né? Começou no circuito inglês, ali pela 2000 AD, aquela famosa revista de ficção científica. E ele, em conjunto com o David Lloyd, ele começou a produzir essa obra para uma revista chamada Warriors, né? Produziu os primeiros 4 números da obra, e aí a revista foi descontinuada e a obra foi interrompida, né? Isso em 1900, começou os anos 80. Muitas águas rolaram, né? O Alan Moore se tornou um ícone dos quadrinhos, né? Foi contratado pela DC Comics, fez o Monstro do Pântano, depois fez o Watchmen, e foi provocado pela DC a continuar essa obra e publicar sob o selo Vertigo da DC Comics. Isso no final dos anos 80. Então, a diferença aí de uns 6, 7 anos. Então, quando eles foram publicar a obra tinha sido concebida originalmente em preto e branco, né? Já os americanos disseram, não, o mercado americano tem que ser colorido, que preto e branco, esse tipo de coisa não vende. Só que é muito difícil você colorir uma obra que já foi concebida originalmente em preto e branco, né? Fica uma coisa meio tosca, né? Então eles optaram em fazer colorir ali de uma forma muito suave ali, só para atender mesmo essa exigência. Mas é um colorido assim meio anêmico, né? Vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês uma coisa meio suave demais, né? Umas coisinhas assim muito suaves, né? Mas não compromete a obra não, para mim. O artista David Lloyd é fantástico, né? Então, de que é que se trata V de Vingança? V de Vingança, o contexto da história, no futuro, um futuro distópico, né? A obra começou a ser escrita no começo dos anos 80 e se passa em 1997. Então era um futuro distópico, onde a Inglaterra era dominada por um regime totalitário, né? Dominada com mão de ferro, com um regime totalitário, com vários elementos orwellianos, né? Que remete ao livro 1984, do George Orwell, que foi uma das primeiras obras a abordar esse tema, assim, uma das mais conhecidas, né? Então você tinha tudo que um regime totalitário tinha. Você tinha
toque de recolher, câmeras filmando os cidadãos, sem liberdade de expressão, controle da informação e por aí vai. Então, nesse contexto, a nossa história começa quando uma jovem sai de casa depois do toque de recolher, que era proibido, para se prostituir. O nome dessa jovem chamava-se Eve, para se prostituir por uma questão de necessidade. E ela está na rua depois do toque de recolher e ela faz uma escolha muito ruim dos clientes dela, né? Ela escolhe 2 caras para abordar, para tentar se prostituir, e esses caras eram homens-dedo. Homens-dedo eram os policiais desse regime, né? Eles estavam apaisando. Então ela se meteu num problema muito sério. Os caras, inclusive, levaram ela para um beco para tentar estuprá-la. E nesse momento ela é salva por um homem misterioso, mascarado, que utiliza técnicas de combate incríveis, né? E executa os 2 homens-dedo. E nisso aí, ele vendo que ela estava lá desamparada, ele leva ela para o lugar que ele mora, né? E esse lugar é mais misterioso ainda do que ele, é vários níveis abaixo do esgoto da cidade, né? Escondido no esgoto da cidade, vários níveis. E quando ela chega lá, ela fica assim deslumbrada, né? Uma decoração no estilo clássico, muitos livros, muita música, né? Muitos objetos culturais, né? Teatrais. E ele se apresenta como V, sem nunca tirar a máscara, né? Esse homem misterioso se apresenta como V. Esse V, ele se revela um homem de uma erudição assim incrível, né? Um homem das letras, um homem das artes, um homem das armas, um homem da cozinha, né? E esse V, ele foi vítima do regime, né? Ele tinha sido um prisioneiro dos campos de concentração desse regime, que toma conta da Inglaterra, e ele escapou, e nesse subsolo que ele mora, né? Nos esgotos, ele planeja da forma mais teatral possível, mas extremamente violenta também, a vingança dele, primeiro contra os integrantes do regime que fizeram mal a ele diretamente, mas também ao regime em si. Ele planeja depor o regime, libertar a Inglaterra desse regime tirânico, né? E aí ela passa a morar com ele lá, eles vão desenvolvendo uma ligação afetiva, né? Não necessariamente romântica, fica subentendido, mas assim, o foco principal é a afetividade que se desenvolve entre os dois, e ele se torna como se fosse um mentor dela e vai ensinando uma série de coisas e ela vai auxiliando ele nesse plano dele de livrar a Inglaterra desse regime, né, e se vingar das pessoas que fizeram mal. O personagem V, na minha opinião, é um dos personagens mais fantásticos da história da literatura, incluindo livros e quadrinhos. É um personagem, assim, de uma poesia, um personagem fantástico, um personagem cativante. E a cruzada dele para livrar a Inglaterra desse regime totalitário é, assim, uma das histórias mais fantásticas que já foi colocada na história em quadrinho, né? Então, essa obra se tornou uma obra... Os outros personagens também... Na realidade, a força da obra é a força poética dos seus personagens, né? A Eve também é um personagem fantástico. O meu segundo personagem favorito dessa obra, ela aparece póstumamente. Aparece só as cartas dela, né? Que é a Valérie, que é uma mulher homossexual, que foi presa pelo regime, prisioneira dos campos de concentração do regime, apenas por ser homossexual, né? Esse regime tinha campos de concentração que eles faziam experiências, né, com seres humanos, né? Como aconteceu na Manchúria, como aconteceu nos campos de concentração nazistas. Então, assim, a força poética dos personagens é um dos pontos fortes da obra, né? Ele conta essa história toda de tirania, de opressão e de violência de uma forma extremamente poética, né? O Alan Moore é, sem dúvida, um mestre contador de história, né? Então, assim, a obra
foi um sucesso de público, um sucesso de crítica, né? Virou um ícone cultural. A máscara que esse personagem ele usa, é a máscara do Guy Fawkes, que é um personagem folclórico da Inglaterra, que teria, em 1600 e pouco, teria tido uma revolução chamada Revolução da Pólvora, e o Guy Fawkes tentou explodir o parlamento inglês, né? E ele foi preso, torturado e executado, né? Então esse personagem inglês tinha aquela máscara lá, e o Alan Moore ressuscitou e deu força a esse personagem folclórico, né, a partir do momento que o V usa essa máscara, né? E essa máscara virou um ícone cultural que transcendeu as histórias em quadrinhos. Ela é usada por grupos de protesto no mundo todo. Diz que são vendidas anualmente milhões de máscaras dessa pela Amazon. Então a máscara foi um dos elementos que fez o personagem, colocou a obra a nível de ícone cultural, né? E o Alan Moore, a gente está falando muito aqui do Alan Moore, mas o Dave Lloyd é um desenhista fantástico. O visual do V, né? Assim, a composição do personagem V, muito se deve ao Dave Lloyd, até o Alan Moore mesmo admitiu isso aí várias vezes, né? Então a gente fala muito do Alan Moore, mas o Dave Lloyd teve grande participação na composição da obra e na composição do personagem, que na minha opinião é o ponto forte da obra, né? Então assim, é uma obra imperdível. Se você leu há muito tempo, lê de novo. Eu estou até querendo ler de novo, faz um tempo que eu não leio, né? Mas eu posso fazer a resenha, porque eu já li tantas vezes que eu tenho essa obra toda aqui. Se você não leu, leia, porque vale muito, muito a pena, né? E assim, essa obra, ela foi adaptada para o cinema. Na minha humilde opinião, eu sou muito reticente em relação a essas adaptações para o cinema. A maioria eu não gosto, né? A maioria eu acho que não é fiel à obra. A maioria eu acho que baixa muito o nível da obra, né? Como fizeram com Ghost in the Shell, como fizeram com... Até esse último filme do Dune, eu achei que, fugiu muito do que tinha lá. Mas a adaptação de V de Vingança para o cinema, na minha humilde opinião, é a maior adaptação de quadrinhos para o cinema da história, né? Logicamente, como as linguagens são diferentes, uma coisa ou outra ele muda, né? Mas ele não muda a essência da obra. O personagem continua tão cativante como na obra original, né? E assim, essa adaptação para o cinema foi feita pelos irmãos Wachowski, né? Irmãs Wachowski, né? E que fizeram Matrix, né? E o ator principal é o Hugh Weaving, que fez o Agente Smith no Matrix. Apesar dele não mostrar o rosto, uma interpretação fantástica, né? Aquela voz dele, né? Interpretação fantástica, né? Pô, caiu assim como uma luva. E o Hugh Weaving fez também Senhor dos Anéis, né? Não sei se você vai lembrar desse ator. E a Eve, interpretada pela Natalie Portman, né? Uma atriz fantástica. Eu tenho até o meu DVD aqui. Eu amo esse DVD, né? Hoje em dia a gente não compra mais tanto DVD, mas esses filmes fantásticos eu sempre gostei em mídia física, né? Agora, por exemplo, eu estou sem internet, né? A internet caiu. Então é sempre bom ter livro. Então esse meu DVD aqui da minha coleção, eu adoro. Porque ele... Essa aqui vai para conta das besteiras nerds. Na realidade ele tem dupla capa, né? A capa original é isso aqui, que é o cartaz do filme, né? E por dentro ele tem essa capa aqui, que é uma arte que eu gosto muito mais. Então eu virei e gosto de usar essa aqui, né? Eu adoro esse DVD, adoro esse filme. Me deu vontade, inclusive, de assistir de novo também. O filme é de 2006, né? Já faz um certo tempo. Me deu vontade até de assistir de novo. E assim, as considerações finais que eu gostaria de fazer nessa resenha, em relação a essa obra, são as seguintes. Quem conhece o Alan Moore sabe que o posicionamento político dele está num dos extremos do espectro político, né? E assim, eu não compacto muito com as ideias políticas dele, mas sinceramente eu acho que
O que menos interessa é a ideologia que se enganou o povo para se chegar aqui. O que não pode é se chegar aqui, de jeito nenhum, né? Então, tendo dito isso, a obra dele é extremamente válida, extremamente relevante, né? É um alerta, assim, é um entretenimento fantástico e um alerta fantástico, assim, uma coisa que deve ser dita, né? Assim, que não se pode é chegar nesse ponto. O que interessa menos é qual ideologia se levou para chegar aqui. Se foi de um lado do espectro político, se foi de outro. O que não se pode é chegar aqui, né? Normalmente ideologias funcionam como meios para se chegar nesse ponto aqui, né? Então, assim, só nesse aspecto, eu gostaria de deixar registrado que eu tenho essa, assim, eu não tenho essa ideologia em comum com o autor da obra, mas, mesmo assim, eu sou um grande fã do mestre contador de histórias Alan Moore, acho as suas obras extremamente relevantes, né? Adoro, recomendo, e sem dúvida nenhuma essa obra aqui fez parte da minha formação. Tenho um carinho, um amor imenso por essa obra aqui. E vou colocando um ponto final nessa resenha, né? Um grande abraço para vocês, muito obrigado por esse nosso encontro. E fique ligado aí no canal, que sempre que eu tiver uma brecha aí, a gente vai estar conversando sobre essas coisas aí que a gente adora, né? Pessoal, que Deus abençoe e proteja a todos. Um grande abraço.